Shalom, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família. Hoje daremos início ao estudo da lição número 1 da revista Bases Bíblicas, que é editada pela Convenção Batista Mineira. As 12 primeiras lições dessa revista têm como base a história dos batistas, como esse grupo chamado batistas realmente surgiu no horizonte da história, de onde vem e para onde os batistas também pretendem ir. Esse é o assunto das nossas lições, pelo menos as 12 primeiras lições da revista Bases Bíblicas. A lição de hoje tenta responder uma pergunta bem complexa e nada fácil. Seria a pergunta: quem são os batistas? Né? Quem são os batistas? Bem, para início de conversa, é importante nós olharmos para o que diz a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e principalmente o que diz um dos nossos documentos chamado Pacto e Comunhão. Diz assim esse documento: os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso só recebiam em suas comunidades, como membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito Santo. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer outro grupo cristão, pois, para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência de pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotar essas posições, eles estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinham todas as outras doutrinas que professavam, mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades, daí derivando a designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de anabatista, que quer dizer aquele que batiza de novo. Bem, por essa definição, nós já podemos perceber de antemão o que esse grupo chamado batista tem, ao longo dos anos, procurado defender. Basicamente, a fidelidade às Escrituras Sagradas, à Bíblia, à Palavra de Deus, principalmente os ensinamentos contidos no Novo Testamento. Assim, nós podemos, então, responder alguns questionamentos, né, que comumente é feito aos crentes batistas. Vale ressaltar que o nome Batista não foi um nome que o próprio grupo deu-se a si próprio. Muito pelo contrário, foi um apelido, né, uma alcunha, que pela ênfase no batismo apenas de pessoas adultas que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e também por não aspergirem ou rantizarem os seus bebês, assim então os batistas se tornaram conhecidos. A palavra batista, ela quer dizer aquele que batiza. Lembra de João, o Batista? Então, ele recebeu esse apelido exatamente porque ele batizava as pessoas. Não estou dizendo que João era batista no sentido que nós entendemos como batista, mas apenas dizendo que essa denominação batista, ela ganha esse apelido pela ênfase no batismo apenas de pessoas que possam crer em Jesus Cristo. Ou seja, para os batistas, o batismo vem depois da fé em Cristo e não antes. Mas será que os batistas possuem convicções comuns com outros cristãos? Claro que sim.
nós, batistas, recebemos a mesma herança de fé dos demais cristãos. E por isso temos doutrinas e princípios que nos são comuns. Os batistas, muito embora tenham surgido há pouco mais de 400 anos atrás, como um grupo realmente religioso, mas comungamos da fé de outros cristãos que desde o primeiro século vêm pregando também o Evangelho. Mas é claro que também temos algumas diferenças com esses grupos. Essa primeira lição, então, tem basicamente esse propósito: o que nos une como cristãos e o que também nos diferencia. Bem, para dizer o que nos une, nós podemos afirmar que os batistas possuem convicções comuns com outros grupos cristãos. Por exemplo, nós cremos em Deus como Criador, sustentador de todas as coisas. Deus, o Criador, é aquele que chama a si todas as pessoas e manifesta a disposição paternal com todas elas. É assim que lemos na Escritura: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, o Deus que os batistas creem é o Deus dos cristãos, é o Deus que outras denominações cristãs também creem, que criou todas as coisas, criou o ser humano, criou os animais, colocou o ser humano no jardim do Éden para realmente ali cuidar, não é? E ser bênção ali naquele jardim. Também cremos que Deus se revela na história, na palavra dele mesmo, mas principalmente tendo se revelado primeiramente como o pastor de Israel, o pai de Israel, o pai daquele povo que ele mesmo escolheu para realmente serem, de alguma maneira, receptáculos da glória de Deus e mensageiros para todos os povos, né? Como diz o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 8, e o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Os cristãos, todos, cremos também que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem enviou Jesus para remir os pecados de todos aqueles que creem e converter aqueles que são criaturas de Deus em verdadeiros filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo, por adoção. Nesse caso, aqueles que aceitam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador pessoal, são feitos filhos de Deus, como diz o evangelista João, no capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim é que, como cristãos, como batistas em particular, concordamos com outros cristãos que Deus é o Criador de todas as coisas. Que ainda que tenha havido qualquer tipo de explosão cósmica para a fundação do mundo, Deus é o Criador de todas as coisas. E cremos com outros cristãos que o relato da criação contido na palavra de Deus é verdadeiro. Nesse caso, então, nós comungamos, temos com outros grupos de cristãos também a fé em Deus como Criador, como sustentador de todas as coisas. Cremos também que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou, em outras palavras, o próprio Deus encarnado como Senhor e Salvador para todos aqueles que nele têm fé. Portanto, a mais alta lealdade dos crentes é devida a Jesus Cristo, não a credos, tradições ou instituições religiosas. Cremos em Jesus como Filho de Deus e como a máxima revelação de Deus ao mundo. Jesus mesmo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, ou seja, tanto o Antigo
quanto o Novo Testamento fazem convergir em Cristo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, somos como batistas, sim, com muita alegria, cristãos, porque o nosso desejo é, antes de tudo, pertencer a Cristo e também sermos parecidos com Ele. Cremos, então, que aqueles que creem em Cristo, independente da denominação, Ele tem a sua vontade intrinsecamente ligada com a vontade de Jesus Cristo. Cremos, como batistas, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Isso quer dizer que não reconhecemos ninguém, ser humano nenhum, estando acima da igreja de Jesus, a não ser o próprio Cristo. Os pastores, os líderes, os doutores, apóstolos, mestres, são servos da igreja. Por isso, os batistas não temos um papa, não temos um bispo, não temos alguém que seja o comandante da igreja no sentido terreno. Aliás, nós nem cremos numa igreja batista com letra maiúscula. Cremos em igrejas batistas, comunidades locais de crentes que alegremente, independentemente, também cultuam o Senhor e se unem em fraternidades de convenções e associações livremente, mas cada comunidade cristã é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Portanto, Cristo é o cabeça da igreja. Nenhum ministro, sacerdote, bispo ou papa tem o direito de exercer autoridade como se fosse substituto de Cristo, porque Cristo não precisa de substituto. Aliás, é Ele mesmo que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, Cristo está presente na igreja. A presença de Cristo, ela é sensível a todos que realmente cultuam o Senhor e têm feito de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Cremos que cada pessoa, cada ser humano, ele tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como a palavra do Senhor nos diz no livro de Atos. Assim é que, então, todo ser humano é perfeitamente livre para aceitar ou não a oferta da graça de Deus em Cristo Jesus, e cada um há de responder pela sua escolha. Cada ser humano dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, entendemos que aqueles que creem em Jesus, eles podem se alegrar na presença do Senhor, e quando se unem para cultuar ao Senhor, para exercer os seus dons na comunidade, aí esses crentes, esses salvos, se tornam então de fato igreja do Senhor Jesus. Cremos também no poderio e no senhorio do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que a sua autoridade abrange também os valores morais. Então, aquele que é salvo por Cristo, aquele que é alcançado pela graça de Cristo, também vai cultivar valores que dizem respeito à sua nova vida em Cristo. Por isso, os batistas, junto com outros cristãos também, não aconselhamos ou rechaçamos, rejeitamos todo tipo de vício, todo tipo de coisas que realmente podem nos fazer separar do Senhor. Propomos aos membros das nossas igrejas, por exemplo, que se abstenham de vícios como o cigarro, a bebida alcoólica, os jogos de azar, porque entendemos que esse tipo de coisa não traz benefício nem para a vida física, nem para a vida espiritual daqueles
que creem. Jesus, sim, é para nós o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E a experiência da igreja, a experiência dos crentes com o Senhor Jesus Cristo ao longo da história, a própria presença, o poder e o propósito de Jesus na vida da igreja tem feito a diferença. Ou seja, a experiência da igreja também testifica que Jesus está presente, trazendo paz e justiça aos seres humanos. Cremos em Deus como Criador, cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e cremos também no Espírito Santo como um guia sempre presente na vida dos crentes e como um guia presente na vida da igreja. É o Espírito Santo que é o verdadeiro professor da igreja. É Ele quem nos ensina tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, ele é segundo a Escritura, em essência com o Pai e com o Filho, sendo, portanto, pessoa divina. E não apenas uma força que impulsiona o crente, e não apenas como um dínamo, e não apenas como algo que vem do alto sobre o crente, em determinado momento o possui e depois vai embora, como era no Antigo Testamento. Em absoluto, em Atos, no capítulo 2, no episódio do Pentecoste, nós vemos o Espírito Santo sendo dado à igreja de uma vez por todas para capacitar os crentes para a pregação do Evangelho, cumprindo assim aquilo que o próprio Senhor Jesus já havia dito e a profecia do profeta Joel. Portanto, o Espírito Santo de Deus é a própria presença de Deus na igreja, habitando em cada crente que professa a Cristo como Senhor e Salvador. Cremos assim que o Espírito Santo, então, ele está presente na vida daqueles que creem em Jesus. Nesse caso, todos os crentes em Cristo são batizados no Espírito Santo, imersos na égide do Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Portanto, não cremos que haja uma evidência externa, como falar em línguas estranhas, orar no monte, ou qualquer outra evidência que possa afirmar que alguém tem ou não tem o Espírito Santo. A maior prova da presença, do senhorio e do poderio do Espírito Santo na vida de alguém, como escreve o apóstolo Paulo aos Gálatas, é a presença naquela pessoa do fruto do Espírito Santo, com todos aqueles gomos benditos que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. Assim, o Espírito Santo hoje tem o papel de iluminar as pessoas e de capacitar os crentes a compreenderem a verdade divina. Mas ele também tem uma ação na vida do não crente, que é a ação de convencer aquele que ainda não crê no Senhor Jesus Cristo do seu pecado, para que ele se arrependa e creia em Jesus Cristo. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de o Espírito da Verdade, como em Isaías capítulo 61, de 1 a 3, e Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Ele, o Espírito Santo, se manifestou, como já disse, de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram então batizados no Espírito Santo em Atos 2, recebendo aquela capacitação preciosa do Espírito para que pregassem o Evangelho. A Escritura em Atos 2 é muito clara sobre os resultados da ação do Espírito Santo na vida daqueles homens. A plenitude do Espírito Santo e o fruto do Espírito na vida de alguém que crê em Jesus são as condições para uma verdadeira vida cristã, vitoriosa e que testemunhe também do Senhor Jesus. Portanto, para nós batistas, a presença preciosa do Espírito Santo
na vida do crente e na vida da igreja, ela é real e ela pode ser vislumbrada através dos frutos ou do fruto do Espírito na vida daqueles que creem. Uma outra convicção básica que temos juntamente com outros cristãos é que nós, juntamente com outros grupos, cremos na Bíblia como palavra de Deus, como regra de fé e prática. Ou seja, para os batistas, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Quando alguém abre esse livro bendito, lê a Escritura, aqui está ouvindo a própria palavra, a própria mensagem, os próprios conceitos da palavra do nosso Deus. A Bíblia traz o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos seres humanos, sendo Deus o verdadeiro autor da Bíblia. Muito embora saibamos que ela foi escrita num período de mais ou menos 1400 anos, por mais de 40 pessoas, entre homens e mulheres, sábios, indoutos, profetas dos palácios, pescadores, não é? Filósofos, ainda assim ela traz em si mesmo uma unidade extraordinária, a palavra de Deus. Cremos que a Bíblia Sagrada, ela revela os propósitos de Deus, ela tem a capacidade de levar os pecadores à salvação, ela tem o poder de edificar os crentes e promover a glória de Deus. Cremos, como diz o Senhor Jesus em João 17, que a palavra revelada do Senhor é a verdade que nos santifica também. Portanto, quando temos uma vida de leitura da palavra de Deus constante, realmente nós entendemos através dessa leitura o propósito maravilhoso do Senhor, sem qualquer possibilidade de erro para as nossas vidas. Cremos também que a Bíblia, além de revelar o passado e também nos orientar no presente, ela revela também o destino final desse mundo, o destino final dos seres humanos, e apresenta os critérios pelos quais o Senhor julgará todos os seres humanos, tanto aqueles que estão destinados à salvação, quanto aqueles que também, por não crerem em Cristo, então enfrentarão a condenação eterna. Os batistas não temos nenhum catecismo, nenhum autor sagrado, nenhum grande reformador como base da nossa pregação ou da nossa teologia. A teologia batista está unicamente centrada na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, especialmente o Novo. Por isso, não temos qualquer dificuldade com qualquer pergunta bíblica, porque todas as nossas ações, todas as nossas doutrinas encontram respaldo na palavra de Deus. Assim, os batistas também aceitam a Bíblia com os seus 66 livros constantes no cânon sagrado. Rejeitamos qualquer outra escrita humana, qualquer outra coisa que saia ou que seja baseada na tradição humana. Cremos na inspiração e na inerrância da Escritura Sagrada. Nós não reverenciamos outros escritos para além da palavra de Deus e rejeitamos qualquer tentativa de contextualizar as Escrituras Sagradas sem que elas sejam subordinadas realmente a uma exegese clara e também uma hermenêutica realmente que passe pelo crivo da palavra de Deus. Essa palavra bendita não precisa ser atualizada, porque ela é mais atual do que o jornal que você poderia ter comprado hoje pela manhã na banca de jornal. Agora é interessante que nem todos os chamados cristãos creem na Bíblia como nós cremos.
Os católicos, por exemplo, não acreditam que a Bíblia tem 66 livros apenas. Para eles, a Bíblia tem 73 livros. Assim é que nós vemos essa diferença, não é, entre aquilo que nós cremos, a palavra de Deus revelada, e aquilo que outros grupos também têm. Também outros grupos não têm a Bíblia como regra de fé e prática. É o caso das Testemunhas de Jeová, que modificaram partes do texto bíblico e chamaram a sua tradução da Bíblia de tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, porque não reconhecem aqueles que Jesus é o próprio Deus encarnado. E assim modificaram alguns textos, né? Como, por exemplo, em João, no capítulo 1, onde diz que o verbo era Deus, ele diz, era um Deus, com Deus minúsculo. Não é Bíblia. Também não concordamos com aqueles que têm para além da Bíblia outras revelações. É o caso dos adventistas do sétimo dia, que além de receberem a Escritura Sagrada, creem também em outras revelações, como a da senhora Ellen G. White, que teria recebido aproximadamente 2.000 visões, e muitas delas, inclusive, nem se cumpriram, mas continuam, então, aquelas pessoas crendo que essas revelações têm o mesmo status de escritura. Poderia citar outros grupos que se dizem cristãos, como os chamados mormons, ou aqueles membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que dizem, a Bíblia não é a revelação final, Deus ainda se revela hoje, e eles mesmos creem numa outra Bíblia, chamada o Livro de Mórmon, a quem eles atribuem, por exemplo, ser um outro Evangelho de Jesus Cristo. Não cremos nisso, muito pelo contrário, cremos, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, que se mesmo um anjo de Deus apresentar outro evangelho, diz lá o texto sagrado, seja anátema, seja amaldiçoado, nenhum outro anjo, para além do amém do Apocalipse, revelou coisa alguma. Cremos na Bíblia Sagrada, como revelada de Gênesis a Apocalipse, é assim que cremos. Basta olharmos, por exemplo, para a Bíblia dos judeus, a Torá, porque os livros, por exemplo, que a Igreja Católica acrescentaram ao cânon, estão todos eles no Antigo Testamento. Pois bem, a Bíblia judaica não contém esses livros. Então, se a própria Bíblia que Jesus usou não traz os chamados livros deuterocanônicos, por que nós teríamos esses livros na Bíblia? Então, cremos na Bíblia como revelada em seus 66 livros, como regra de prática, regra de fé para nós. Cremos também que a igreja, ela é constituída do povo de Deus. A igreja foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que rende culto ao Deus onipotente e dá testemunho do seu amor e serve aos seus semelhantes em nome de Cristo. Aqueles que se unem na igreja têm também a crença na inspiração e na autoridade da Bíblia. Portanto, os batistas cremos que a autoridade de Cristo está relacionada com a igreja, porque segundo a Escritura, Jesus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, como escreve o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Assim, é a igreja o corpo de Cristo, compreendendo todos aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Creem os batistas que a igreja se manifesta ou se apresenta no mundo por intermédio das congregações locais de seguidores de Cristo, como era no Novo Testamento, né?
a igreja em Tessalônica, a igreja em Éfeso, a igreja em Colossos e assim por diante. Assim teremos a Igreja Batista em Governador Valadares, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e em cada lugar as igrejas locais do Senhor Jesus Cristo vão se agrupar de acordo com a cidade, de acordo com o bairro onde ela está realmente localizada. Essas pequenas fontes são, então, as fontes que vão irrigar esse mundo com a mensagem do Evangelho, né? E quando se unem para propagar o Evangelho. Os batistas, então, se unem em convenções, em associações, em agremiações a nível nacional, mundial, continental, porque aquilo que uma igreja batista não consegue fazer sozinha, com a união e a cooperação de todas as demais, ela pode conseguir fazer. Uma igreja local, como cremos, é uma associação de cristãos que irradia o testemunho e o serviço pela comunidade. Uma igreja, ela é organizada conforme o princípio onde todos os membros são iguais em direitos e deveres. A sua estrutura é congregacional democrática, assim como era no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, capítulo 15, quando os crentes se reuniam numa assembleia para tratarem dos assuntos que diziam respeito ao bem daquela comunidade. Assim, o modelo de governo batista, diferente de outros modelos, é o modelo neotestamentário, congregacional, de democracia direta, onde cada membro é igual e cada um pode expressar, de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, o seu desejo, a sua opinião e aquilo que o Senhor quer dizer à igreja. O Espírito Santo, como guia sempre presente na igreja, é que certamente vai delinear o futuro e capacitar os crentes para a missão de Cristo. Vemos assim, então, que os batistas não são um grupo sozinho nesse grande mar do cristianismo. Temos outros irmãos que comungam conosco dos pontos principais da fé cristã, como Deus como Criador, Jesus como Salvador, o Espírito Santo presente na vida da igreja, como a igreja sendo corpo de Cristo, mas também temos alguns distintivos ou convicções diferentes de outros cristãos, que são nossos irmãos, mas que realmente temos alguns pontos doutrinários que divergem desses irmãos, e são exatamente essas diferenças que nos fazem ser batistas. É lógico que não queremos dizer que somos pior do que ninguém, em absoluto. Somos filhos de Deus, passíveis de falhas, mas com a sinceridade profunda de ler a Escritura Sagrada e tentar cumprir o que nela está escrito. Então, dentre essas convicções diferentes que temos, uma delas é que cremos em Jesus como único Senhor e suficiente Salvador pessoal, como já disse, tendo plena autoridade nos céus e na terra. Aí você pode dizer, mas todos os cristãos não creem nisso? Infelizmente não. Há alguns cristãos, por exemplo, que pensam que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente para salvá-lo. Daí precisam guardar dias santos, sábados, fazer penitências, não é? Outros sacrifícios para agradar ao Senhor, como se o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não tivesse sido suficiente. Para nós batistas, o sacrifício de Cristo na cruz é plenamente suficiente. Não precisamos, para receber alguma coisa de Deus, fazer penitência, sacrifício, nada, absolutamente nada, porque tudo que recebemos de Deus vem de sua generosa mão e é fruto da sua graça perene sobre nós.
Também, com o Novo Testamento, cai por terra os dias sagrados do Antigo Testamento, caem por terra os cargos eclesiásticos ou cerimoniais do Antigo Testamento. Portanto, não há dia santo, mas todos os dias, como diz o livro de Atos, no capítulo 2, todos os dias a igreja se reunia e todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que são salvos. Para Deus não há dia santo nem dia secular, todos os dias são igualmente dias do Senhor. Um outro distintivo dos batistas diz respeito ao batismo. Aliás, talvez seja o maior distintivo de todos que nos diferenciam de outros grupos. Os batistas creem que o batismo deve ser seguido de uma profissão de fé crível em Cristo, e é o batismo que introduz o crente na igreja local. Para a igreja de Cristo, ou para a salvação, não é necessário batismo. Basta única e tão somente crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas foi o próprio Cristo que deixou o mandamento no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, que todos que crescem deveriam ser batizados. Nesse caso, nós cremos que a porta de entrada para a igreja local é o batismo. Ou seja, o batismo vem depois da fé em Cristo. É claro que não cremos que haja no ato do batismo nenhum efeito regenerativo ou salvífico. Não, a salvação é em Cristo Jesus. O batismo, como propõe a Escritura, é um ato simbólico que significa a passagem do crente de uma vida anterior cheia de pecados para uma vida nova, como diz Romanos 6,4 e outros textos correlatos a esse. A simbolização do sepultamento da vida passada e a ressurreição para uma vida nova observa-se claramente no ato da imersão. Para os batistas, só existe batismo de fato quando o crente é mergulhado na água. Porque, como diz Romanos 6,4, fomos sepultados com ele na semelhança da sua morte por meio do batismo. Assim, quando o crente é imerso na água, representa que ele morreu para o mundo e está sendo sepultado, simbolicamente. E quando ele é emerso ou levantado da água, representa exatamente que ele está ressuscitando numa nova vida, para uma nova vida de testemunho, para uma vida com Deus. Claro está que é um simbolismo. Pode ser que alguém que não tenha sido convertido de verdade possa ter sido batizado. E pode ser que alguém que crê em Jesus Cristo de fato, se morrer, irá para o céu, não tenha sido batizado como ladrão na cruz. Mas a questão é que nós cremos que a forma do batismo também, ela encerra um grande ensinamento bíblico. Isso porque a palavra bapto do grego significa exatamente isso, mergulho. Mergulho. Se a própria palavra bapto significa mergulho, não entendemos e não vemos por que não realizar o batismo como uma imersão do crente na água, como aconteceu no Novo Testamento, em vários textos que comprovam a imersão no Novo Testamento. Por isso, os batistas não batizam bebês. Por quê? Se o batismo vem depois da fé em Cristo, como um bebê recém-nascido pode crer? Como ele pode estar em condições de crer e sentir a fé salvadora pessoal? Parece óbvio isso, né? Mas é interessante que há grupos cristãos que não creem dessa maneira. Para os católicos, por exemplo, o batismo é um meio de salvação. O batismo, como um ato, salva. Não cremos nisso, não há evidência no Novo Testamento para isso. Talvez por isso os pais católicos
insistam em batizar os seus bebês, pensando que fazendo isso estarão evitando que eles estejam livres de qualquer tipo de condenação. O Senhor Jesus, nas suas palavras no Evangelho, já trouxe as crianças para o reino de Deus. Deixai vir a mim as criancinhas, diz Jesus, das tais é o reino de Deus. Elas sim têm em si mesmo aquilo que a gente pode chamar da semente do pecado, que um dia irá aflorar, mas elas só poderão crer no momento em que tiverem conhecimento do bem e do mal e puderem escolher então. Basta as crianças, segundo o ensino do Novo Testamento, serem apresentadas na igreja como um ato de consagração e dedicação, como o próprio Jesus foi. Outros grupos protestantes, tão queridos a nós, irmãos nossos, preciosos, também creem diferente dos batistas a respeito do batismo. Os metodistas e presbiterianos, por exemplo, entendem que a forma do batismo não é importante, que ela não representa necessariamente a mudança para a nova vida. Muito pelo contrário, eles fazem uma relação do batismo no Novo Testamento com a circuncisão no Antigo Testamento, como se a antiga aliança ela ainda perpetuasse mesmo durante a nova aliança em Cristo. Bem, eu disse no início que nós cremos em toda a Bíblia, e especialmente como norma de conduta para a igreja no que nos diz o Novo Testamento. E uma coisa é clara, admitida até mesmo pelos nossos queridos irmãos pedobatistas, ou que batizam as suas crianças: não há no Novo Testamento nenhum ensinamento que autorize a igreja a batizar bebês. Eles mesmos admitem isso. Mas, fazendo a inferência, vão para o Antigo Testamento e tentam transformar algo totalmente inédito no Novo Testamento, como é o batismo de João Batista no Rio Jordão, e tentam fazer uma transposição da circuncisão para esse fato inédito, que é do Novo Testamento. Batismo aparece no Novo Testamento. Não existe nenhuma relação de batismo no Antigo Testamento, em absoluto. Citam como autoridade os pais da igreja, do segundo século, do terceiro século. Citam também os teólogos da Reforma Protestante, como Lutero, Calvino e Zwingli, que realmente, mesmo tendo reformado a igreja, não mudaram a forma do batismo e nem entenderam que o batismo precisava também passar por uma reforma. Mas nós estamos com os pais reformados, que eles mesmos diziam: a igreja reformada terá que estar sendo sempre reformada. Naquela época, não foi reformado o ensino sobre o batismo, mas, glória a Deus, que ao longo dos tempos, outros grupos surgiram, como chamados anabatistas, lá na Suíça e no sul da Alemanha, que entendiam então que um bebê não podia se arrepender. Entendemos que o fato de os pais da igreja, os reformadores, ou quem quer que seja, ter mantido o pedobatismo ou batismo de bebês, isso não quer dizer necessariamente que essa prática seja uma prática do Novo Testamento. Algumas pessoas vão dizer: se não há proibição na Bíblia, então nós podemos fazer. Bem, não é assim que entendemos. A Bíblia é um livro de princípios e basta aos cristãos realmente entenderem e praticarem aquilo que o Novo Testamento diz. E repito, o Novo Testamento não traz nenhum ensino bíblico, a não ser por alguma inferência de alguém em determinado texto de que crianças sejam batizadas. E por último, algo que diferencia os batistas de outros cristãos é que os batistas celebram a ceia do Senhor como uma ordenança de Jesus à igreja,
e a praticam num ato simbólico em memória da morte e ressurreição de Jesus, atos do qual participam apenas os crentes que já se identificaram com Cristo pelo batismo. A observância da ceia do Senhor, como escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 11, ela deve ser precedida do autoexame, para que o crente possa, em cada vez que a ceia for celebrada, ele mesmo examinar-se a si mesmo, ver se há em si algum caminho mau e se arrepender. A ceia do Senhor para os batistas é a segunda ordenança. A primeira, é claro, é o batismo. Portanto, devem participar da ceia aqueles que já foram batizados. No modelo bíblico, é claro. A Bíblia é muito clara. Jesus mesmo disse: façam isso em memória de mim. A ceia, então, é um memorial, uma lembrança daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e nós devemos fazer isso, segundo as palavras do próprio Cristo, até que Ele venha. Mas também não são todos os cristãos que creem assim. Alguns creem, por exemplo, que a ceia não é apenas um memorial, mas creem que os elementos da ceia, quais sejam o pão e o cálice ou o suco de uva, eles se transformam no momento da consagração, literalmente, no corpo e no sangue de Cristo. Nesse caso, o vinho ou o suco de uva, no momento da consagração, é sangue, e a hóstia ou pão consagrado se transforma literalmente no corpo de Cristo. Essa doutrina é chamada de transubstanciação. Trans, da ideia de transformar, ou seja, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Esse é o entendimento da Igreja Católica Apostólica Romana, mas sem respaldo nas Escrituras. Quando Jesus diz: isto é o meu corpo, ele não está dizendo que se transformaria no corpo. Ele está dizendo, isso simboliza, representa. Ou será que quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, ele queria dizer que ele era de fato, literalmente, uma porta? Ou quando que ele disse, eu sou o caminho, ele estava dizendo que era literalmente um caminho? Não, a linguagem é simbólica. E assim, quando ele diz para os elementos da ceia do Senhor, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, também há um conteúdo simbólico. Há outros cristãos que pensam também que ainda que o pão e o cálice não se transformem literalmente no corpo e no sangue de Cristo, de alguma maneira, não é, há uma união sacramental entre Cristo e os elementos da ceia. É como se ali no pão, em algum lugar, ou no vinho, em algum lugar, Cristo estivesse ali presente, para que aquele que participa do ritual, então estivesse abençoado. Daí a palavra sacramento, quer dizer aquilo que confere uma graça especial. Os luteranos creem assim, na consubstanciação, ou seja, Cristo se manifesta, o seu corpo e o seu sangue, nos elementos da ceia. Mais uma vez, não é assim que cremos. Cristo não está com os elementos, Ele está em nós, Ele está presente, mas o pão não deixa de ser pão, o cálice não deixa de ser cálice. E há um outro tipo de entendimento sobre a ceia do Senhor. É aqueles que vão dizer que os elementos não se transformam no corpo e no sangue de Cristo, mas também Cristo não está com eles, mas eles vão dizer, há a presença espiritual, não física, mas espiritual de Cristo nos elementos da ceia do Senhor. Ou seja, Jesus não está presente fisicamente, não é a consubstanciação, ou seja, ele não está com os elementos, mas ele de alguma maneira está ali espiritualmente. Assim, embora os elementos da ceia não se transformem literalmente no corpo e no sangue, o fiel que participa do sacramento da ceia do Senhor
recebe bênçãos ou benefício da sua morte na cruz. É por isso que alguns cristãos usam a expressão Santa Ceia do Senhor. Diga-se de passagem, essa expressão não é bíblica. O que a Bíblia diz é a ceia do Senhor. Aqueles que dizem a Santa Ceia, exatamente se refere assim porque creem, de fato, que ela é um sacramento, ou seja, aquele que participa da ceia, ele está mais abençoado do que aquele que não participou. Esse tipo de ceia é praticada principalmente pelos presbiterianos e pelos pentecostais. Nós não cremos assim. O pão da ceia, o suco de uva da ceia, é pão e suco de uva. Não se transforma no corpo e no sangue de Cristo, não há Cristo presente fisicamente e nem espiritualmente naqueles elementos. Cristo está presente na vida daquele que participa da ceia e que pode participar para a bênção da sua vida ou para a sua condenação, como diz a Escritura. Mas no pão e no vinho não há nenhum poder especial. Por isso, a ceia não é santa, ela é tão somente, como diz a Sagrada Escritura, a ceia do Senhor. Percebemos assim que os batistas agimos sobre bases teológicas firmes, baseadas na palavra de Deus. Outros grupos teriam dificuldade de explicar com tanta facilidade o que explicamos com base na Escritura Sagrada. Vão fazer inferências, vão seguir outras linhas de raciocínio, baseado na tradição, baseado no sempre fizemos assim. Nós preferimos ficar com a Escritura Sagrada. E é isso que a palavra de Deus diz, e entendemos que se quisermos vislumbrar um futuro, precisamos olhar para a palavra de Deus com coerência naquilo que cremos. Não queremos ser melhor do que ninguém, e o objetivo desse estudo é exatamente nos conscientizar da nossa herança bendita. Mas entendemos que é primordial conhecermos nossa história, nossa doutrina, para sabermos, como diz a própria Escritura Sagrada, dar a quem quer que seja a razão da nossa fé que uma vez foi outorgada aos santos. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Te espero aqui na lição número 2, que fala sobre exatamente os batistas e como se originaram. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.